Nós estamos vivendo um desmonte dos interesses da nação em diversas áreas, mas muito especialmente na questão do petróleo brasileiro e do petróleo do pré-sal. Uma das questões mais estratégicas e importantes que os governos Lula e Dilma haviam construído com o povo brasileiro era exatamente preservar o pré-sal brasileiro para garantir um passaporte de futuro para a educação e saúde pública do nosso país, para garantir desenvolvimento industrial, para garantir desenvolvimento científico e tecnológico no país e geração de empregos no Brasil. A primeira coisa que o governo Temer fez foi retirar a exigência de conteúdo nacional nas compras feitas por aqueles que vão explorar o petróleo brasileiro. A segunda coisa que o governo Temer fez, também de enorme impacto negativo para o futuro do nosso país, foi retirar da Petrobras o direito de ser a operadora única dos campos de petróleo do pré-sal, que são campos riquíssimos e de alta lucratividade. E agora nós estamos assistindo à tentativa do governo votar aqui uma lei que é um verdadeiro escândalo do ponto de vista dos privilégios que ela quer garantir para as grandes petroleiras mundiais, para as grandes multinacionais que atuam na área do petróleo e também para empresas estatais de outros países, como é o caso da Statoil, norueguesa, que está vindo para o Brasil para realizar o sonho dourado de todas as petroleiras, que era entrar no pré-sal. Então, além de abrir o pré-sal para essas petroleiras, o governo Temer quer aprovar uma nova lei que isenta de impostos totalmente todas as importações de equipamentos para a exploração, máquinas e equipamentos para a exploração de petróleo no pré-sal brasileiro e também fora do pré-sal, evidentemente. É uma espécie de lei às avessas, uma lei de incentivo às importações. Então, por exemplo, se a Shell quiser explorar um dos campos de petróleo que, infelizmente, ela ganhou no último leilão criminoso, um leilão lesa pátria, no último dia 27, ela pode comprar uma plataforma de petróleo no exterior e trazer para o Brasil totalmente livre de impostos. É uma verdadeira lei de incentivo a importações e, portanto, uma espécie de pá de cal na indústria brasileira de óleo e gás, não só na indústria naval. Eu me refiro aqui a toda a indústria correlata para todos os equipamentos necessários para a exploração do petróleo no nosso país. E a segunda questão, como se essa não bastasse, é que esta mesma lei propõe praticamente uma isenção de pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido destas empresas que vão explorar o petróleo no pré-sal brasileiro. Então, o resumo da ópera é o seguinte: uma multinacional virá para cá para explorar o pré-sal, ela já pagou menos no leilão onde ela levou os campos e ela vai explorar este petróleo. E como ela pode incorporar uma série de vantagens tributárias, que eu não tenho como num vídeo curto explicar o detalhe da jogada tributária toda, mas ela, em resumo, ela ou não terá lucro, ou terá um lucro muito pequeno, ou às vezes, inclusive, poderá ter um prejuízo fiscal e com isso não vai pagar nada de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido de toda esta extração de petróleo que vai fazer. E do outro lado, ela tem toda a isenção na questão das importações, com a isenção de impostos sobre importações. A estimativa desta benesse fiscal para estas multinacionais do petróleo, que vai até o ano de 2040, pela lei proposta que o relator apresentou. Primeiro queriam até 2022, se não me engano, depois o relator, numa ultra benesse, uma verdadeira, como eu digo, uma verdadeira Disneylândia a favor das multinacionais do petróleo. Por isso é que elas estão todas, é o melhor negócio do mundo hoje para essas multinacionais, é vir aqui para o Brasil para explorar o petróleo brasileiro. O relator estendeu para até 2040. No ano que vem, o prejuízo do Brasil, se esta lei for aprovada, é algo em torno de 40 bilhões. E em 25 anos de vigor desta lei, o Brasil perderá quase R$1 trilhão. É um escândalo para um país que está cortando Bolsa Família, para um país que está cortando políticas sociais, para um país que está com investimentos praticamente paralisados em infraestrutura, que se dê de presente para estas multinacionais
toda esta vantagem tributária que está sendo dada. Nós vamos fazer de tudo para evitar que isso seja votado no plenário da Câmara. A votação está marcada provavelmente para os primeiros dias de novembro, mas o embate será muito difícil porque hoje nós vivemos sob a condição, como eu tenho dito, de uma espécie de ditadura de uma maioria parlamentar que está comprada por Michel Temer dentro deste esquemão, né, que foi feito entre PSDB, PMDB, Democratas, Partido Progressista, que compuseram esta maioria que nós temos que quebrar esta estrutura, mas ela está, por enquanto, muito sólida e ela salva Aécio, salva Temer, ela entrega o petróleo, ela entrega a nossa legislação trabalhista e assim vamos, infelizmente, seguindo, né, nesta derrocada pela qual anda o país depois do golpe que foi dado para derrubar a presidenta Dilma. Então, esse é o recado que eu queria dar sobre o verdadeiro crime de lesa pátria que está ocorrendo e prejudicando duramente o futuro do nosso país, diante desta grande oportunidade histórica que nós tínhamos de ter o pré-sal financiando um salto em educação e saúde do nosso país.